Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fátima Delfino e a nossa disciplina é currículo. Vamos começar a história do currículo pelo Egito. O Egito tinha um povo que habitava as margens do rio Nilo. O rio Nilo proporcionava bastante fertilidade aos solos e, em consequência, os egípcios desenvolveram uma agricultura avançada. Para desenvolver essa agricultura avançada, eles desenvolveram conhecimentos da própria agricultura, de agrimensura, de geometria, astronomia e matemática. A escola, no entanto, existia apenas como para preparação para o exercício do poder ou para ocupar cargos administrativos ou cargos religiosos. Já na Grécia Antiga, há uma coisa bastante interessante, que é a obrigação dos pais com a educação. Os pais tinham que fazer os filhos aprender a ler, a escrever, a nadar, a música, a equitação, além da caça e da filosofia. No entanto, a educação na Grécia teve aspectos diferentes, porque havia duas cidades importantes, Esparta e Atenas. Em Esparta, a educação tinha um papel mais de preparação para a guerra. Em Atenas, ela tinha um papel mais intelectual. Os sofistas eram filósofos mais antigos, não é? E que tiveram grande importância na profissionalização da educação. Eles foram os primeiros professores. Por isso, a Grécia é considerada o berço da pedagogia. Já em Roma, nós vemos a influência da mãe, a mãe que cuidava da educação até os 7 anos de idade. Aos 7 anos, os pais assumiam a educação, o pater família, né? E a criança passava a ter ensinamentos proporcionados pelos pais, a quem cabia a educação moral e cívica de seus filhos. O pai, em Roma, era dono e artífice dos seus filhos, era responsável pela educação. E a educação usava uma metodologia chamada Taça das Musas. A primeira taça era aquela que livrava do analfabetismo, ela ensinava a ler e escrever, e era dada por um professor que chamava-se mestre do beabá. A segunda taça é que fornecia a instrução propriamente dita, e o professor chamava-se gramático. Na terceira taça, que era dada para os alunos maiores, né, os adolescentes mais velhos, ensinava a arte da eloquência, porque os romanos davam muita importância a aprender a falar bem, não é? E o professor chamava-se rétor. A música fazia parte da gramática, assim como filosofia, literatura e o estudo dos fenômenos naturais. Aos romanos também, nós devemos a criação do primeiro sistema de ensino, porque em todas as províncias do Império Romano, e eram muitas províncias, porque eles tinham dominado praticamente quase o mundo inteiro, não é? Se usava o mesmo sistema de ensino. Para todas as províncias, eles estendiam a mesma educação que era dada em Roma. A partir do ano 1000, nós entramos no período chamado de Baixa Idade Média. Neste período, paralelamente ao surgimento da economia mercantil, ao grande desenvolvimento do comércio, nós temos o surgimento dos mestres livres, que eram pessoas que vagavam de cidade em cidade prestando serviços, principalmente na área de medicina e na área do direito. Aos poucos, essas pessoas vão se reunindo em cidades e criam as primeiras universidades. As primeiras universidades surgiram a partir desse agrupamento de mestres livres em determinados locais.
Já na Idade Moderna, o mundo passa pela Revolução Industrial, com mudanças drásticas no modo de produção e da sociedade, com o surgimento de um grande número de fábricas. Dentro destas fábricas havia escolas, por isso nós dizemos que as fábricas e as escolas nascem juntas. Nos Estados Unidos, Franklin e Jefferson, em nome dos direitos naturais do homem, baseado nas teorias do Rousseau e do Locke, e também pela necessidade coletiva da população de uma instrução elementar gratuita, eles criam um sistema escolar bastante interessante. Uma escola elementar dos 7 aos 10 anos, inteiramente gratuita. Destes alunos da escola elementar eram escolhidos os melhores, que iam para o ensino secundário, e os melhores no ensino secundário iam para o ensino superior. E esse sistema praticamente idêntico existe até hoje nos Estados Unidos.